E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Beatriz e esse é meu canal no YouTube. Eu sou técnica de enfermagem, também faço a faculdade de enfermagem e eu trabalho atualmente num setor de imagem com tomografia, ressonância, biópsia, ultrassom, tudo ligado a diagnóstico por imagem. Aqui no meu canal eu venho trazer para vocês alguns conteúdos sobre esse setor que eu amo tanto, mas que infelizmente a gente não acaba vendo tanto no curso, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre angiotomografia. Você já ouviu falar? Para começar, eu vou explicar para vocês o que é uma angiotomografia. Angiotomografia, o que vem na sua mente? Bom, tomografia tem a ver com a tomografia, ou seja, é um exame de imagem. Mas esse anjo que tem aqui no comecinho, o que será que significa, né? Angiotomografia, o médico ele solicita quando ele quer ver os vasos, as veias, as artérias que irrigam a região ali que ele quer estudar. Então, por exemplo, ele pede uma angiotomografia de tórax. Então, ele quer ver os vasos, as veias, as artérias que irrigam ali o tórax daquele paciente. Ele quer saber se tem alguma alteração, se tem alguma obstrução, algo que esteja causando os sinais, os sintomas que o paciente está referindo. Então, angiotomografia, seja de tórax, seja de crânio, abdominal, de aorta, aorta abdominal, aorta torácica, de membros inferiores, de membros superiores, sempre vai estar ligada às veias e artérias do paciente. Então, já que você já sabe o que é uma angiotomografia, o segundo passo é você saber que esse exame ele só é possível ser realizado com contraste. Não tem como a gente realizar uma angiotomografia sem o contraste, porque imagina só, o médico ele pede uma angiotomografia de tórax e aí o paciente não autoriza o contraste. Em vez de ser uma angiotomografia, vai acabar virando só uma tomografia de tórax. O paciente ele não vai ter um exame para ver as veias, vai acabar vendo só o pulmão e o coração e as costelas, os arcos costais ali daquela região. Não vai ser um exame focado nos vasos daquela região, porque não vai estar administrando contraste, então não vai ser possível estudar a área que o médico pediu. Então, quando você vê esse nome angiotomografia, você já associa. É para ver veias e artérias e precisa da administração do contraste, senão acaba sendo só uma tomografia ali da região, seja do crânio, do abdômen, do tórax, enfim, do que o médico solicitar, tá bom? Então, já que você já sabe o que é uma angiotomografia, agora você, profissional de enfermagem, eu vou te explicar qual é o seu papel na assistência direta ao paciente que vai realizar este exame. Quando o paciente ele adentra o nosso setor de imagem, ele pode ser proveniente do ambulatório, proveniente do pronto-socorro, proveniente da unidade de internação, da UTI ou até mesmo da emergência. O que pode acontecer é que esse paciente nunca realizou esse exame, então podem haver algumas dúvidas acerca da realização do exame. E é importante que você saiba o que é esse exame, o que vai acontecer para que você consiga repassar ao paciente. Então, depois de você chamar o paciente, você confirma a data de nascimento, o nome completo, até mesmo o nome da mãe, você vai identificar lá no pedido o que o médico está solicitando. Então, vamos supor que é uma angiotomografia de crânio. Aí você vai falar para o paciente, olha, o senhor vai realizar uma angiotomografia de crânio. O senhor sabe o que é esse exame? O senhor já realizou? Ah, Beatriz, eu nunca realizei, eu não sei do que se trata, nunca fiz. Você poderia me dar uma orientação? Provavelmente o paciente vai te pedir isso, porque apesar desse nome tomografia ser conhecido, o nome angiotomografia causa um pouco de medo no paciente. Ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer? O que é isso? Acontece muito. Então é importante que você explique, olha, vamos supor, seu João, é um exame que o senhor vai realizar dentro da tomografia, a gente vai administrar o contraste, para o médico ver as veias e artérias do crânio do senhor, para ver como que tá, se tá tudo certinho, tudo bem? Ah, Beatriz, o que é esse contraste? Ele sempre pergunta. Aí você explica o contraste administrado na veia do paciente, durante o exame. Ele vai dar um pouquinho de calor no corpo, um gostinho amargo na boca, uma sensação como se estivesse fazendo xixi na roupa, mas ele serve para melhorar a qualidade da imagem, para que o médico consiga ver as veias e artérias do seu crânio.
Tudo bem, seu João? Ah, Beatriz, tudo bem. Então, ó, primeiro passo tá completo. Você já chamou seu paciente, você já explicou o exame que ele vai realizar e você já tem autorização para administrar o contraste. É muito importante isso. Sempre que o paciente ele vai realizar uma tomografia, ele com certeza vai preencher um questionário de tomografia. E aí, nesse questionário, sempre tem uma perguntinha. Você autoriza a administração de contraste pela via tal, tal e tal? E aí o paciente vai assinalar lá se ele autoriza ou não. Porque se o paciente ele não autorizar a administração do contraste, a gente não pode administrar. A gente, enquanto enfermagem, não pode fazer nada com o paciente sem a autorização dele ou sem a autorização de um responsável por ele. A gente não pode. Então, se o paciente consciente e orientado, ele precisa autorizar, tá bom? Paciente autorizou o contraste, paciente não tem alergia ao contraste, vamos para a segunda parte. Para você administrar o contraste, você precisa de um acesso periférico, tá bom? Então, você sempre vai olhar se o paciente está vindo do pronto-socorro, se ele tem um acesso, ou se ele está vindo do ambulatório, você vai ter que puncionar um acesso nele. Uma vez que ele vai fazer uma angiotomografia, seja de crânio, seja de tórax, seja de abdômen, seja de aorta, no mínimo, o GELCO precisa ter uma numeração 20. GELCO abaixo do 20 não dá para realizar. Por quê? Quem administra o contraste é a bomba injetora que fica dentro da sala de tomografia. A gente vai conectar essa bomba injetora no acesso do paciente com o espirolado e aí a própria injetora ela vai administrar. Essa injetora, dependendo da anjo que ele vai fazer, precisa ter um fluxo de 4, de 4,5. E esse fluxo ele é compatível com GELCO pelo menos 20. Um 22 não suporta. Então é importante que tenha um GELCO 20, senão o técnico de tomografia, ele não consegue realizar. Ele vai olhar para você e vai falar, ó, primeira, não tem como fazer. Esse exame não dá para fazer com GELCO 22, com GELCO 24. Tem que ser no mínimo um GELCO 20. Isso eu tô falando a nível de paciente adulto, tá bom? Jovem, adulto, idoso. Bebês, crianças, eu não tenho muito conhecimento, porque onde eu trabalho o público é adulto, tá? Mas caso você seja da área, caso você tenha alguma informação para passar pra gente, pode passar, tá bom? Aí você vai funcionar esse acesso no paciente. É importante que seja uma veia calibrosa, tá bom? Porque precisa comportar um fluxo alto para injetar o contraste. Se possível, o GELCO 18 fica melhor ainda o exame, porque o contraste ele vai chegar mais rápido onde precisa chegar para realizar o exame. Então, sempre tenha em mente isso, o paciente precisa de um acesso calibroso para realizar um exame. Se não conseguir um 18, um 20 dá para realizar. Mas se você puder conseguir um 18, o exame vai ficar show de bola, tá bom? A gente também, geralmente lá no nosso setor, a gente acopla no GELCO uma torneirinha. Por quê? A torneirinha ela é melhor pra gente administrar o contraste também. O Polifix, às vezes, ele pode acabar estourando e aí prejudica a realização do exame. Então, a torneirinha ela é mais segura para realizar. Mas aí vai depender da instituição que você trabalha, tá bom? Então, você já sabe o que é o exame, você já sabe que administra o contraste, você já sabe que o acesso precisa ser calibroso. Então, a gente vai colocar o paciente dentro da sala. Aí, na sala, gente, o posicionamento é de acordo com o exame. Se for uma angiotomografia de tórax, a gente posiciona para tórax. Se for uma angio de crânio, a gente posiciona para crânio. Se for de membro inferior, a gente vai posicionar ali para as pernas. Se for de membros superiores, é um pouquinho diferente, porque se for do membro superior direito, o acesso precisa estar na esquerda. E se for do esquerdo, o acesso precisa estar na direita, senão atrapalha. E aí, tem essas variações dependendo do exame que vai realizar. Com exceção da angiotomografia de coronárias. Mas aí eu vou fazer outro vídeo para vocês ensinando direitinho, tá bom? Então, o paciente ele vai deitar na tomografia, você vai posicionar ele junto com o técnico de radiologia, você vai conectar a bomba injetora no acesso dele, igual eu expliquei para vocês, com o espirolado. E aí, o técnico ele vai realizar um teste, que é aquele teste com fluxo de 4, 4,5, dependendo do peso do paciente, dependendo do exame que está realizando. E aí ele vai fazer o teste com soro fisiológico direto da bomba. O acesso estando pérvio, tá liberado para realizar o exame vai começar, o técnico vai administrar o contraste, você vai ficar lá na sala de comando acompanhando o paciente. É lógico que para realizar também precisa ter um médico no setor, porque é o médico que vai autorizar a administração do contraste, tá bom? E aí você vai acompanhar o seu paciente, vai acompanhar se ele não tem alguma reação.
Quando a gente administra o contraste, o paciente ele vai sentir o calor no corpo, ele vai sentir o gosto amargo na boca e ele vai, às vezes, ter uma sensação como se estivesse fazendo xixi na roupa. Além disso, pode ser que o paciente apresente ânsia de vômito, enjoos, pode acabar afetando ali a parte gastrointestinal do paciente. Então é importante que você esteja atento para poder dar o suporte e assistência ali que o paciente necessite no momento. E caso ele apresente uma reação alérgica, aí a gente vai comunicar ao médico e ele vai solicitar toda a medicação que a gente precisa administrar no paciente, toda a conduta que precisa ser realizada, tá bom? Acabou o exame, a gente tira o paciente da sala, pergunta se tá tudo bem, tira o acesso dele se ele for um paciente ambulatorial e se ele for um paciente do pronto-socorro, a gente encaminha ele pro pronto-socorro junto com a enfermagem. É importante a gente sempre orientar o paciente a beber bastante água naquele dia, se ele não tiver nenhuma restrição, porque o contraste ele precisa ser eliminado do corpo e ele vai ser eliminado através dos rins, né? O rim vai fazer a filtragem ali do sangue para eliminar o contraste. Então é importante que ele beba bastante água. Se é um paciente diabético que faz uso de metformina, ele tem que ficar 48 horas sem tomar metformina antes do exame e 48 horas depois. Mas também isso depende de um acompanhamento do médico. O médico que solicita para ele já vai dar essas indicações para que ele não faça uso da metformina, tá bom? Então é isso, pessoal. A angiotomografia nada mais é do que um exame realizado com contraste para ver as veias e artérias daquela região que está sendo estudada. Basicamente, a nossa assistência é garantir um exame seguro para o paciente, é garantir que ele tenha todas as informações acerca do exame que ele está realizando, é garantir que ele saiba o que é o contraste, o que vai ser administrado, é garantir que ele tenha um acesso bom. Então, nós, enquanto técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, precisamos ter essa responsabilidade de funcionar um acesso bom ali no paciente, porque o fluxo é alto da tomografia. É garantir que durante o exame ele seja assistido pela equipe multidisciplinar e garantir que ele tenha um pós-exame também de qualidade, tá bom? É isso, pessoal. Desejo para vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo específico sobre angiotomografia de coronárias, porque aí é uma angiotomografia um pouco diferente, tem um protocolo diferente, mas basicamente é isso que acontece. Pode ser que aconteçam algumas variações dependendo da instituição que você trabalha, mas no geral essa é a assistência que a gente presta dentro do setor de imagem para realização de angiotomografia. E para finalizar, o paciente foi embora, você vai lá e vai fazer a anotação em sistema, anotação em prontuário, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, mande para todo mundo que você conhece e fala aqui pra mim o que você achou e qual o tema que você quer que eu traga para os próximos vídeos, tá bom? Beijo!